sou a Kathleen, eu sou da PUC São Paulo, faço meu mestrado lá na comunicação e semiótica e eu estudo Gabriel Mascaro, que é um diretor pernambucano, e estudo mais um filme dele que se chama Avenida Brasília Formosa, que é um filme de 2010. E eu parto, na verdade, esse estudo aqui, ele é uma parte, o meu terceiro capítulo do meu mestrado, que eu analiso esse filme por uma dimensão performática, Então eu parto de uma observação de um contexto atual de produção do cinema, não só brasileiro, mas principalmente do cinema pernambucano, em que se nota uma interação estética e conceitual desse cinema com elementos da arte contemporânea, e no caso aqui com a performance. E essa produção ela está ligada a um contexto que se identifica por uma expansão de conceitos do que se compreende por cinema. Então transborda alguns traços formais e estéticos do cinema tradicional, indo mais em direção a uma concepção de cinema fluido. Então é nesse lugar que eu vejo a obra do Gabriel Mascaro. Eu vejo esse filme dentro do que se chamaria de um regime performativo da imagem. Então isso significa que o filme ele convoca o corpo e as afetividades do participante, no sentido, afetividade não afetividade emocional, mas no sentido de afetação, de conseguir afetar o corpo do participante do filme, que no caso eu não chamo de personagem, porque enfim, vou explicar, mas o Gabriel Mascaro também desconstrói um pouco a questão do que seria personagem. Então eu chamo de participantes e do próprio público, quando entra em contato com esse filme, Então isso desestrutura um pouco esse regime discursivo, um regime narrativo, imersivo do cinema. Então, a partir disso, esse filme ele incorpora, na verdade, muitas maneiras de se trabalhar a linguagem audiovisual. Então, ele amplia e multiplica para o corpo do espectador através do diálogo com outras linguagens, Então, ele dialoga com a linguagem do vídeo, com a linguagem do vídeo amador, do vídeo profissional, das imagens de computador, das imagens do videogame, das imagens do reality, das imagens televisivas. E então, a partir disso, com todos esses diálogos, e principalmente com o diálogo com a performance, eu faço essa análise associativa desse filme com a arte processual, com esse work in progress e com essa construção da persona performática, que eu estou trazendo aqui. Alguns elementos da performance assim, que a gente pode ver nesse filme, é uma temporalidade que esse filme constrói a partir da própria experiência do filme, Então, é um tempo criado pelo filme e é só naquele momento que é construído, E a performance tem essa característica. O próprio ritmo da composição em andamento e na duração dos planos, uma abertura maior para o erro, uma utilização de um não roteiro, a mediação dessas pessoas, a mediação dos corpos por mídias tecnológicas, a própria aproximação que eu acabei de falar com outras práticas midiáticas e artísticas, isso também é uma característica da performance. E o filme também tem como objetivo o registro de um processo, e não de um produto final. Então a gente vê que é um filme que não chega a nenhum lugar, porque ele não quer chegar em nenhum lugar. Tem um baixo custo de produção, que também é uma característica. E nesse processo, existe uma ressignificação dos corpos que estão ali nesse filme. E uma ressignificação não só desses corpos, mas desses corpos com a cidade e das relações dos moradores dessa comunidade. Porque esses participantes do filme, é algo que a gente não consegue dizer, só claro, se você for depois, estudar o filme e tudo mais, mas eles não se conhecem, eles moram no mesmo lugar, eles moram no bairro de Brasília Teimosa, que é um bairro de Recife, é uma comunidade, e o filme, então, ele é construído a partir, tecendo uma relação entre pessoas que não se conhecem, mas moram no mesmo lugar.
né, que seria essa performance construída pelo filme. E, de novo, é um filme que questiona parâmetros convencionais, né, tradicionais do cinema, e a própria ideia de que a performance cria vestígios, cria rastros, e no caso, o rastro aqui é a própria materialidade em que o filme se tornou. Então, para trazer mais essa questão da persona performática, né, que é o recorte, né, da pesquisa que eu trouxe hoje aqui, é essa aproximação desse conceito, que é um conceito da Ana Goldenstein. Ela é atriz, ela é performer, e também aproximações com o conceito da video performance. Então, esses personagens reais que a gente vê aqui nesse filme, né, é um filme que ele não é categorizado nem em ficção e nem em documentário, até porque a gente não tem nem como saber, só o Gabriel sabe, né, e enfim, isso também não é importância. Mas esses personagens reais, eles são vistos aqui também como atores-autores, né, porque eles estão em constante processo da construção do eu, a partir da relação com aquelas pessoas e com a cidade, que é essa performance, essa atitude performática que eu chamo, sem um estabelecimento de um roteiro prévio. Só para vocês saberem, são 4 personagens que são bem distintos, né? O Cauã, que é um menininho, acho que ele apareceu aí, é uma criancinha. Tem o Fábio, que é um bailarino evangélico, garçom e cinegrafista. Então ele tem, a gente na verdade nem sabe se ele faz isso mesmo da vida ou não, mas ele tem várias profissões. A gente tem o Pirambu, que é um pescador removido, então ele morava nessa área, mas ao mesmo tempo ele é visto sob uma perspectiva de alguém que não mora mais, porque foi expulso. E a Débora, que é mostrada aqui como uma manicure candidata ao Big Brother Brasil. E essas pessoas aparentemente não têm nada em comum a não ser a própria relação que é construída pelo filme, né? Então é isso. A partir disso, o diretor ele tece essa rede de encontros e com a presença da câmera, né, ocorrem esses processos de comunicação e interatividade que é produzido entre o corpo e a câmera de vídeo, e criando dentro desse cotidiano, né, dos personagens acontecimentos comunicacionais, artísticos, e a construção dessas personas performáticas, né, através da relação com o outro, com a câmera, com o diretor, com a cidade. Então, nesse sentido, de novo, como eu disse, esse filme do Mascaro, ele coloca a luz, né, ele joga a luz e questiona essa concepção do que seria o personagem cinematográfico, que, como eu disse, aqui é visto sobre uma perspectiva fluida, né? Não há versões fechadas conceituais no que eu trabalho. Então, a própria Ana Goldenstein fala, né, no livro dela, que se chama Persona Performática, levou os cineastas a procuras semelhantes, porque de uma qualidade cênica performativa, porque o ator ele traz uma presença diferente da performance, que é a presença da representação, né, que é uma construção, a representação é uma construção do interior para o exterior, e a performance sempre leva em conta, na verdade, o presente e o exterior, seja pessoas ou contexto, cidade, enfim, objetos. E para Ana Goldenstein, então, essa persona, que eu acho que não só esse conceito ele pode ser levado também para o contemporâneo, para a gente compreender também a sociedade como um todo, mas a persona, ela amplia as fronteiras do eu, né? Então ela cria distintas possibilidades de construção e apresentação do eu. Já o personagem não, o personagem lida já com concepções fechadas do eu, né? Então ainda o César Migliorin fala muito sobre isso. Eu não coloquei a citação aqui, mas posso passar depois para vocês.
mas que ele fala um pouco também sobre construção de personas, que é essa construção da presença juntamente com a câmera e com essa rede de encontros que o filme promove. E fala um pouco dessa insuficiência, às vezes, que o cinema tradicional apresenta em captar os sujeitos inteiramente em sua complexidade, porque para fazer o roteiro você tem que tipificá-los para dentro de uma narrativa, né? Então, o César Migliorin fala que é mais comum a gente ver filmes como o do Mascaro, que levam em conta a performance, uma tentativa de uma fuga, de uma funcionalização do sujeito, né? Que se distancia desse idealismo de um discurso acabado, mas na verdade para a gente, né, tá na proposta que nem do Gabriel Mascaro, mas na verdade para estar nesse discurso inacabado, de realmente estar em presença com corpos, com gestos e com as falas que estão numa frequente deriva, né, que estão sempre mudando. E é interessante porque outro autor, performer, muito conhecido, Renato Corre, fala muito também sobre a questão do porquê que a performance, ela cada vez mais, não só na arte, como eu disse, né, na construção do sujeito contemporâneo mesmo, na sociedade, para o Renato Corre há uma crise da representação hoje. Na verdade, há hoje uma busca por uma leitura que seja uma leitura emocional, uma leitura de afetação, uma leitura do não verbal. E isso, na verdade, demonstra um dos escalecimentos de alguns paradigmas da modernidade. Então, isso também seria, de alguma maneira, um devir assim, do cinema cada vez mais indo para essa dimensão performática da imagem, da construção do eu, que seria essa persona. Ele chama isso de pulsão da imagem, que é até algo relacionado a Freud, enfim, mas que é a questão da imagem na primeira idade, né, que na semiótica, enfim, é esse plano em que afeta os sentidos. Então, o cinema que afeta os sentidos, que afeta o corpo, não mais um cinema narrativo, um cinema imersivo. E para o Renato Corre, uma das principais maneiras de se amplificar esse sentido é pela mediação da tecnologia, que é, enfim, também um dos devires do cinema, e o Gabriel Mascaro mostra isso também muito bem, porque ele coloca, enfim, dentro de uma comunidade que não tem acesso à câmera, à tecnologia nem nada, e constrói essa rede de encontros, redes de relações, e que são amplificadas por esses extensores, por esses suportes de tecnologia e imagem.